Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio Sentire a Nova Educação. Um espaço para que a gente possa abrir o nosso coração e refletir sobre o que realmente importa. É o nosso amor, é o nosso carinho, a nossa atenção pela nossa vida. E principalmente por quem a gente ama de verdade. Como está o seu amor neste momento para seus filhos, para as pessoas que convivem com você? E hoje a reflexão é com uma pessoa muito especial que foi convidado para a gente trazer ideias, a sua vida, a sua experiência de vida como professor. Assim como eu fui há 23 anos. E é uma profissão linda, maravilhosa, que eu admiro e vou estar sempre dentro desse mundo, pois é nele que a gente floresce. É a partir dessa missão de poder conduzir vidas, de inspirar vidas, é que o professor surge. E hoje eu quero acompanhá-lo um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da história dele, da trajetória dele de vida como um professor universitário. Eu recebo hoje com muito carinho, muito amor, o professor doutorando Renan Marques. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui e espero que a gente possa contribuir um pouquinho para cada um de vocês com a experiência que a gente tem tido. Muito bem, eu tenho um ritual, Renan, que um ritual de abertura para que a gente possa se abrir para receber. Eu costumo dizer assim que a gente precisa entender o que é doar e o que é receber. Então, essas taças, elas não estão aqui meramente colocadas para que a gente beba água, mas sim para que a gente possa fazer um brinde à nossa nova amizade, à nossa transmissão de conhecimento, a nossa parceria para que esse mundo seja melhor. Porque é a missão do Sentire, é transformar a vida das pessoas verdadeiramente, é contribuir com o nosso conhecimento, porque você é cheio de conhecimento, tenho certeza disso. E o quanto a gente pode fazer pessoas serem mais felizes a partir do nosso conhecimento. Então, neste momento, eu peço que você pegue essa taça para que a gente possa fazer um brinde. E ela está num formato de recebimento, porque eu recebo você aqui nesse espaço, no meu espaço, com amor e carinho, para que a gente possa, para que eu possa e todos nós que estamos assistindo receber a sua trajetória de vida, a sua vida. Então, seja abençoado por mim, por todos nós, e que seja muito de muita inspiração para nós. Quero aprender muito com você hoje, então que você possa receber o meu amor e que eu possa receber o seu conhecimento. Saúde. Muito bem, então me fala um pouquinho sobre você. Você é professor universitário, me conta assim quais turmas você dá aula, como foi a sua carreira, como você decidiu entrar na universidade. Bem, acho que não dá para falar da universidade sem falar formação, né? Uhum. Eu entrei em ciências biológicas, né? Eu fiz biologia, eu sou biólogo de formação. Atualmente eu faço uma segunda graduação, né? Mas eu fiz biologia. Fui para o mestrado na Federal de São Paulo e hoje, atualmente, eu faço doutorado numa universidade pública aqui em Cascavel. Comecei a trajetória docente no estado, né? Dando aula para educação básica, no ensino médio. E a partir dali eu comecei a migrar aos poucos para a universidade. Hoje eu atuo numa universidade privada, que é referência aqui na região, mas atuo exclusivamente na área da saúde, em cursos da saúde, especificamente mais em medicina e nutrição. Muito bem. E assim, me diga uma coisa, então se você está dentro da área da saúde, olha só que interessante, né? Como que você consegue, assim, talvez me dizer, como que você está vendo os professores, os alunos, sobre esse aspecto de saúde mesmo, saúde física, sabe? Questões de remédio, questões de cansaço, enfim, sobre, né, você está em contato com eles sobre isso, você está ensinando eles sobre isso. Então, como que você está percebendo esse contato físico de saúde mesmo? Olha, é bem complexo, né? Porque não dá para falar só da universidade, né? Nós vivemos numa sociedade doente, né? Extremamente doente. Mas ninguém percebe porque a rotina bloqueia essa visão, né? Mas a gente tem, desde casos de obesidade aumentando no país, e isso de uma forma muito drástica nos últimos anos,
como coisas mais silenciosas, né? Como ansiedade, depressão, tratados muitas vezes como uma frescurinha, como algo que, deixa pra lá, e as pessoas vão vivendo o seu dia a dia doentes. E isso acaba refletindo na criação dos filhos, em como eles estão sendo criados, como o modo de condução da educação vem sendo realizada no nosso país e em volta da gente, e em como esses meninos chegam para nós na universidade, né? Que automaticamente, de acordo com as exposições que eles vão tendo ao longo do seu desenvolvimento, eles acabam desenvolvendo algum nível de ansiedade. E aí chegam na universidade dessa forma. Mas hoje é bem difícil você ter alguém que não está tendo um acompanhamento na terapia, né? É bem difícil você encontrar. E às vezes, quando encontra, às vezes não é porque ela está bem, é só porque ela não procurou o médico, né? Então, é uma nuance assim, uma linha muito tênue entre quem está bem e quem não procurou ajuda, né? Porque às vezes a pessoa só não sabe, mas está tendo crises diárias. Uhum. E isso reflete, você acha que isso reflete tanto o professor-aluno quanto o aluno-professor, nesse ensino e nessa aprendizagem? Como que está essa relação desse ensino e dessa aprendizagem? O grau, assim, o nível que você acha, que você espera dos teus alunos, né, das turmas que você trabalha, ele está sendo um resultado positivo? Que você acha assim, nossa, a maioria deles está trazendo esse resultado positivo de estar bem conectado, de estar aprendendo, de estar trazendo esse feedback para vocês também. Olha para você ver, é muito. É uma comparação que a gente precisa fazer para conseguir contextualizar tudo. A gente tem hoje uma entrega de conteúdo bem, não vou dizer bem, mas um tanto quanto reduzida do que era há 10, 15 anos atrás, por causa do público que vem chegando. Hoje a gente tem a universidade como um instrumento de distribuição do conhecimento encarado de uma outra forma. Porque eu costumo dizer que a gente vive uma herança pandêmica. Porque a pandemia trouxe tecnologias que estavam sendo desenvolvidas e iriam aparecer cedo ou tarde, mas apareceram todas juntas ao mesmo tempo para suprir a demanda e o momento da pandemia entrega, né? E durante esse surgimento, ninguém foi preparado para o que viria, principalmente nas questões tecnológicas. Então, a galera que chega hoje, primeiro ano de uma universidade, é uma galera que vem com uma alta exposição a telas. E essa alta exposição gera novos conhecimentos, obviamente, mas também novos vícios, é que a gente pode chamar assim. Hoje o pessoal lê muito menos. Dificilmente você vai ver alguém falar assim: "Desculpa, eu não respondi você, porque eu estava dando uma lidinha aqui e fiquei longe do celular." Não, você não vai encontrar essa frase numa roda de conversa, né? E isso vem sendo cada vez mais assustador, porque os alunos eles não leem questões grandes, mas não são alunos, são as pessoas no geral. Se você sair por aí, claro, você fala, no contexto da universidade teria que ser diferente, mas é um outro ponto. Mas se você sair pela cidade entregando uma grande pergunta para a pessoa ler, muitas vezes ela nem vai terminar de ler a pergunta, né? E isso está começando a acontecer, está começando a se digitalizar para vídeos também. Porque hoje, se a gente pensar em algoritmo de entrega do Instagram, por exemplo, vídeos mais longos do que 1 minuto, por exemplo, às vezes as pessoas não chegam até o final. Então, isso reflete na sala de aula. E são contextos muito diferentes, porque cada turma é uma turma, cada curso é um curso, e cada realidade é uma realidade, né? Se você pegar, por exemplo, um contexto de alunos que trabalham o dia todo, saem do trabalho e vão direto para a universidade, você vai ter um público que já vai cansado, que muitas vezes trabalha para se sustentar e conseguir pagar a universidade, e às vezes ajuda em casa ainda, não sobra nada. Então você tem um contexto social bem diferente. E muitas vezes esse menino vai chegar ali e ele precisa ter toda a entrega do professor. Vai estar atuando como um instrumento. E se você pega um outro que vive a universidade, que está ali no contexto integral, digamos assim, ele já não tem outras preocupações. Mas muitas vezes esse também não vai tão bem quanto aquele.
Só que são realidades distintas. São entregas diferentes e formas de aprendizagem diferentes. Mas a gente tem um reflexo, dependente do contexto de diferença, nessa mistura toda, a gente tem um reflexo muito parecido. Onde as pessoas em geral, e isso reflete nos alunos, não leem mais. Então, algumas heranças pandêmicas vêm atreladas a questões digitalizadoras, né? Então, os meios digitais que invadiram as nossas vidas facilitaram em muitas coisas. 6 anos atrás, ninguém falava muito bem em home office. Hoje é quase todas as profissões, assim, que não exigem um contexto de contextualização assim mais próxima, quase todas vão ter um ramo. A própria medicina tem um home office. Né? A telemedicina está aí e está crescendo. Né? Na psicologia, na nutrição, a gente tem essa forma de atendimento. Então, assim, tem muitos pontos positivos. Só que com as tecnologias vem a defasagem na aprendizagem. E me diz uma coisa, você tocou um ponto muito importante, excelente a sua colocação. E assim, pegando essa ideia que você falou, né? A gente não tem mais como fugir da tecnologia. Nossas crianças também não, e a gente precisa usar ela, enfim. Agora me diz uma coisa, você que trabalha dentro da área da saúde, é cientista, você acha que o nosso cérebro ele está se modificando por causa disso? Porque, por exemplo, veja bem, você falou para mim sobre essa questão da leitura, né? Uhum. O que vai ser daqui para frente, ou até hoje mesmo, a gente consegue separar já aqueles que leem e aqueles que não leem? O que cada um deles vai ter no mercado ou não vai ter? Você consegue trazer assim para mim, talvez, uma ideia sobre isso? Olha, é muito complexo responder isso, porque a própria neurociência ainda não entrega um resultado conclusivo, porque o experimento ainda está acontecendo. Né? Então, você pega alguns dados, pegar um recorte cronológico de 6 anos, a gente vai ter taxa de desemprego e contato das pessoas que estão formando com o mercado de trabalho, e você vai ver que nos últimos anos tem uma taxa de desemprego de jovens muito maior do que antes. Né? Mas não tem nenhum estudo da neurociência que foi conclusivo totalmente, mas já se identifica. Harvard fez uma pesquisa recente, a USP recentemente publicou um artigo sobre. Você tem níveis de ansiedade que estão altamente aumentados pelo uso da tela. E aí a gente vai falar do imediatismo, da imersão gigantesca de dopamina no organismo. Falta de paciência. Porque o que acontece com a tela? É um sistema de recompensa automático. Então você tem, todas as vezes que você sente a sensação de recompensa, você tem uma descarga de dopamina. Então você começa a criar, entre aspas, um vício que é proporcionado pelo que a entrega daquele objeto que você está usando vai te fazer. Só que aí você tem luz azul e todas as outras coisas que vão ter outros comprometimentos. Mas ainda não tem, numa escala global, um estudo que possa entregar e falar, olha, se separar aqui vai acontecer isso e isso, que é muito relativo. Mas é muito claro a capacidade de diálogo, de processamento que alguns jovens que leem mais têm do que aqueles que não estão lendo. Né? Mas existe, dentro dessas diferenças, ainda outras caixas que a gente acaba separando quando a gente começa a pesquisar. Alguns que se atrelaram à tecnologia e a utilizaram de uma forma mais com algum tipo de orientação, você tem jovens que estão se tornando extremamente empreendedores dentro do digital porque estão estudando digital. E esses que estão estudando digital, desde o brand, storytelling, networking, como fazer, e lendo aqui e lá, a maioria não necessariamente lê um livro físico. Mas está ali no iPad, está no Kindle, ele está digitalizando o conhecimento. Porque se a gente pensar, né, são tantas profissões diferentes que pedem habilidades e inteligências diferentes, né? Mas
E agora você tocou num outro ponto muito importante também, que é uma dentro do meu método, que eu desenvolvi um método, né? Educação expressiva, que é o educar para sentir. Eu vejo assim, as crianças, os jovens, até mesmo nós adultos, estamos muito nesse cognitivo e a gente quer aprender, a gente quer saber, a gente quer evoluir, mas a gente está esquecendo de trabalhar esse emocional. E aí, muitas vezes, a gente se perde um pouquinho nessa ideia de fazer essa conexão acontecer, essa falta de empatia, essa falta de você entender os processos dos outros, né? Ou talvez até achar que o outro tem que ser igual a você, como você pensa, ou como você gostaria que fosse. E você tocou num ponto muito interessante sobre a questão desse relacionamento, dessa comunicação. Como que os jovens hoje dentro da universidade onde você atua, né, onde você tem essa relação, você percebe que teve essa mudança de relacionamentos, de comunicação, até de exposição, né? Porque a gente, quando vai para a faculdade, a gente é aquele pré-treino para entrar para o mercado de trabalho, né? Você tem que se expor, você tem que mostrar, você tem que fazer. Então, como é que eles estão fazendo isso? Porque às vezes eles querem se esconder, né? Então é uma visão que eu tenho assim. Então, como que tá sendo lá? Olha, dividir em duas a sua pergunta. Claro, De primeira instância, parece que é tudo igual. Sabe do que da época que a gente estudava, da época que a gente estava na faculdade, né? Se você fala em âmbito universitário, você tem as interações entre atlética, jogos, os trabalhos, a socialização universitária que promove ali as conexões que eles fazem no âmbito acadêmico que muitas vezes se consolidam para a vida, né? Ok, beleza. Agora, quando você parte do como eles estão se inserindo no mercado de trabalho e quais as interações intelectuais que eles estão promovendo, aí a gente tem que descer alguns degraus para conversar, porque é assustador. Uhum. Porque realmente não só eles se escondem, mas eles têm justificativas na cabeça deles que são assim extremamente plausíveis para eles. Estava vendo um outro podcast que era de empreendedorismo e tudo mais. O empreendedor falava lá assim: pô, ela chegou para mim e pediu a conta, com um filho pequeno e tal, não sei o quê. E aí eu falei para ela assim: uai, mas você vai para onde? Não, não sei, mas eu não gostei de trabalhar aqui. E era uma empresa assim gigantesca e tal. Então, assim, a gente vê esse movimento, não é uma exclusividade. Na nossa época, parece que faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. Mas no nosso tempo, não. O pessoal vivia, assim, mudava até a roupa, se fosse preciso, para poder Pra poder manter tá aquele lá. trabalho. Hoje já não é mais assim. E não é porque tem muito emprego, mas é porque o nível de tolerância que os jovens adquiriram é totalmente diferente do que aqueles que a gente tinha. Né? Então, não pode usar celular na empresa. Eles às vezes nem vão lá. E a empresa estava precisando, às vezes, exatamente daquele perfil que o menino tinha. Mas ele não gostou da regra. Aqui tem que vir com a camisa verde com bolinha amarela. Ele não vai lá, porque ele não gosta de verde. Então, isso está fazendo com que eles fiquem mais fechados. Né? A gente teve uma onda, ainda existe, mas eu acho que o hype já passou. Das dancinhas do TikTok. Então, isso foi muito, de certa forma, teve uma certa importância muito grande para o digital, que a galera começou a falar, opa, dá para ganhar dinheiro na internet. E aí, depois disso, começou a vir as profissões aparecendo, né? Desde do produto digital, desde o tráfego pago e assim por diante. Então, a galera utilizou, talvez, daquele primeiro trampolim para conseguir ter acessos. Só que as diversas oportunidades que apareceram, e muitas vezes não são oportunidades concretas, como uma carreira, mudaram a forma de percepção deles de construção de trabalho e de relacionamento. Então, hoje, a rodinha de conversa não se fala mais tanto em ter uma carreira. Né? É um outro rolê que eles estão vivendo. E isso, de certa forma, é inovador. Então, pode ter vários bons frutos, como também, para nós que estamos aqui do outro lado, uma trajetória toda, né, é assustador. Porque como fica o mercado? A gente, como empreendedor, pensa: como é que eu vou colocar, como eu vou ter mão de obra, como eu vou colocar um filmmaker que não fez nenhum curso?
Se você pensar ali em quem trabalha com drone e tudo mais, a gente ainda tem uma galera muito boa vindo que não pisou na universidade. Mas se você vai para coisas mais específicas, a gente fica apavorado, tipo, porque você não tem quem colocar para trabalhar. E isso reflete muito lá nas rodinhas de conversa, porque eles não estão mais pensando na construção necessariamente da carreira. A carreira, ela mudou o conceito. E aí a gente que está aqui não está tão longe, né? Mas mudou ali 5, 6 anos ali, mais a pandemia que amplificou isso, está tendo que se adaptar às novas mudanças que eles estão inserindo para os seus desenvolvimentos. Né? Então, a socialização acho que talvez ali mantenha. Agora, como eles veem o futuro e como as novas carreiras estão prospectando e se projetando, já é algo bem diferente, muito diferente. O que antes, assim, levava uma geração inteira, né, para poder mudar, tipo, a geração do meu pai fez assim, mas a minha tá fazendo assim. A deles tem 2, 3 fases e eles nem tiveram os filhos deles ainda. Já mudou completamente. É muito rápido como isso vem acontecendo. Você sabe, Renan, que eu fui dona de escola por 23 anos, né? E uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei foi contratação de profissional. A dificuldade em fazer com que eles tenham essa vontade de crescimento e desenvolvimento real. Porque o que acontece? A gente busca o perfil, né? Então a gente faz todo um trabalho para fazer esse recrutamento, fizemos isso. Só que de qualquer maneira a gente tem que estar o tempo todo em desenvolvimento, né? Em crescimento. E aí a gente barra no quê? Quando você vai lá, você chama, você conversa, ó, fulano, isso aqui, a gente precisa dar uma ajustada aqui, vamos fazer um curso aqui, todo o apoio que a pessoa precisa. E muitas vezes a gente vê a desistência de muitos deles, porque não conseguem, talvez, na minha visão, né, ver essa expansão acontecendo, né? Como você colocou muito bem, né? É muito imediato, eu não gosto mais, tá bom, eu vou lá no outro, o outro vai lá e fica mais um pouco, depois eu vou lá no outro, e assim vai flutuando em diferentes lugares. Você lembra o medo que a gente tinha no começo, há um tempo atrás, de sujar a carteira? Esses tempos eu falei de carteira, eles não sabiam o que era carteira de trabalho. Então, assim, é uma realidade completamente distinta. É o outro mundo. Tá funcionando? Não dá para dizer ainda, tá cedo. Mas, possivelmente, os nossos pais ou avós pensaram assim quando a gente inventou de fazer um trem diferente. Né? Agora, tinha suporte. Agora, como que tá o suporte desse novo desenvolvimento para eles? Isso é uma das coisas mais preocupantes. Né? Porque a tecnologia chegou ali. Hoje a gente já tem cursos de IA, por exemplo, e tudo mais. Mas há 3, 4, 5 anos atrás, quando chegou, né, e efetivamente chegou no mercado, mas ela já existia há muito tempo. Mas quando começou a aparecer, as pessoas fizeram um uso assim estratosférico, mas sem necessariamente um preparo. Né? E é muito complexo, porque hoje você tem estatísticas, por exemplo. Você não tem mais um estatístico. Você tem o cara lá, que já era de antes. Mas a galera de agora é tudo na IA. Mas, preciso de um programa para rodar estatística. Se não tiver a IA, eu me travo. Ou está começando a chegar na parte de projetos. Então, você consegue definir exatamente a metragem da casa, as paredes, a cor que você quer curtir. O trem começa a desenvolver lá. Mas lá no AutoCAD, naquele raiz mesmo, já está começando a perder alguns profissionais. Tipo, a galera já não tem mais tanta procura pelo curso de AutoCAD ou do SketchUp. Né? Então, não tem mais retorno. Não tem mais volta. A tecnologia está ali. Agora, precisamos entender como acoplar essa nova geração para que eles tenham um desenvolvimento plausível, para que sejam pessoas desenvolvidas intelectualmente e profissionalmente, para que atendam ao mercado, por exemplo. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu sou um pouco polêmica, sabe? Eu gosto de tocar em assuntos que fazem as pessoas refletirem, né? Porque a gente vai junto com a manada, né? A gente tá indo e tá feliz, aí esses suportes, eles estão vindo e são ótimos, são maravilhosos, né? Eu uso muito. Mas, vamos parar para pensar na nossa evolução, né? Né? Toda essa filogenética que é da vida, né? Se a gente parar para pensar, o cérebro nosso, lá no início da vida,
era menor, né? A gente não falava, a gente não fazia muita coisa. Era só sobrevivência, era só o cérebro reptiliano, né? Aí a gente foi crescendo, foi fazendo toda essa evolução cerebral e o nosso cérebro expandiu, né? Tanto que a nossa caixa hoje cerebral ela é muito maior do que antigamente. Só que se a gente parar para pensar nisso, quanto nós estamos usando tudo no celular, seja para você andar na rua, porque você não pensa mais, você só já coloca no GPS, né? Você não acha que o nosso cérebro vai diminuir? Bom, são dois pontos. Primeiro, não tínhamos cérebros reptilianos, porque réptil é outra categoria, mamífero é uma, réptil é outra. Segundo, não vai diminuir, porque geneticamente falando, os genes, eles, para se perder, demora uma geração muito longa. Isso entra dentro do conceito de evolução. Mas os estudos da neurociência já mostram que áreas do cérebro elas estão sendo, não no sentido literal, mas realocadas. Né? Não é que vai mudar um trem de lugar, não é isso. Mas você perde funções específicas para dar funções novas. Existe uma preocupação muito grande, tanto no âmbito acadêmico de pesquisa, principalmente nessa área da ciência, tenta entender e trabalhar com as consequências do uso excessivo da tecnologia. Então, a gente já consegue identificar, por exemplo, problemas de saúde gravíssimos relacionados com a parte psicológica, tanto ansiedade, depressão e tudo mais, que são provocadas pelo imediatismo da tela, que vai entrar naquela questão hormonal, do excesso de dopamina e tudo mais. Vai prejudicar a linha do sono, e aí essa falta de sono acaba prejudicando níveis de concentração que são ideais, não é assim, nossa, muito concentrado, não, são ideais para o dia a dia. Você dirigir no trânsito para conseguir ler um texto, né? A pessoa ela dorme lá com o celular ou assistindo um filme. Ela não entra no que nós chamamos de sono REM. Então fica um sono superficial, ela não tem um descanso profundo, automaticamente ela não tem um nível de concentração significativo para reforçar o nível de aprendizado que ela tem, né? Então, a curto prazo, já está prejudicando. A gente não vai perder massa encefálica, né? A gente tem indícios que a gente chama, dentro da genética e da evolução, de órgãos que não têm mais usos, mas que ainda aparecem em nós. Por exemplo, o dente do siso. Então, a nossa alimentação ao longo do nosso período evolutivo, ela mudou. E aí, aquele órgão, aquele dente, perdeu a sua função. Porque não tem mais Porque uso, não né? tem mais a serventia. A gente era caçador e coletor e o nosso maior índice alimentar eram de grãos e vegetais. Né? Então, se a gente olhar ali os nossos molares e pré-molares, eles têm a estrutura muito semelhante a animais, por exemplo, que são vegetarianos, né? Que são base reta. Você faz a maceração. Como ao longo do tempo nossa dieta por si só mudou, né, a gente acaba perdendo ali a função específica daquilo. Né? A gente tem também. Vou dar uma dorzinha aqui do lado, aqui. Só tem que operar. Baço? Não. A vesícula? Eu vou lembrar daqui a pouco. Às vezes dá um branco assim, sabe? Mas a gente tem alguns órgãos que a gente chama de órgãos vestigiais, que ao longo de um período genético, um período de desenvolvimento, eles perdem o uso. Né? Então, pode ser que ele venha a perder a função, mas possivelmente, como o cérebro é um órgão por inteiro, dificilmente ele vai diminuir o tamanho, mas pode ter funções realocadas. Mas daí o que vai ser realocado e como vai ser reorganizado? Aí só. E demanda. Só experimentando. E é muito tempo. Ver. É muito tempo para a gente saber. Mas assim, é muito sério. E a gente está falando de jovens que acessaram a universidade. Mas se a gente descer ou projetar daqui 10 anos das crianças de agora que vão chegar à universidade, a gente vai ter um outro mundo. Porque hoje você tem ali crianças que, quando a gente fala, vamos comprar uma pizza, ela já sabe olhar o iFood e pedir a pizza. Então, vamos em tal lugar e não tem carro, ela já sabe pedir um Uber. Criança ali de 10, 11, 12 anos.
que às vezes a família permite que ela faça esse uso ou não tem outra opção, né? Então tem alguns meios de segurança que o Uber oferece, por exemplo, e ela acaba compartilhando ali com os pais e vai da catequese para casa, de casa para escola, nanana. Então, a digitalização, ela faz parte da rotina das nossas famílias. E a maioria dos pais não tem um contato com outra coisa que não é digital. Tipo, não fazem mais aquele momento de leitura. No final do dia, vamos todos ler e tal. Né? Porque a vida se tornou muito corrida e diversas outras desculpas. Então a criança já chega, já vai chegar na idade adulta, entrando na universidade, sem ter uma bagagem teórica profunda e concreta. Que ela vai saber superficial, porque todas as dúvidas que ela tinha, ela aprendeu a perguntar ou para Siri ou para o ChatGPT. E aí a apropriação de conteúdo se torna quase, com aspas muito grandes, desnecessárias. Porque ela pode aprender outras coisas e ter outras habilidades, e que aquilo ali ela pega o celular e pergunta. Só que muitas vezes aquilo ali que ficou para trás era essencial para o desenvolvimento intelectual, para um desenvolvimento de relacionamento, para o desenvolvimento do mercado de trabalho, mas vai deixar para lá. Porque ela pode simplesmente pegar a ferramenta e perguntar. É assustador, mas está acontecendo. Olha só, eu achei fantástico quando o Alisson falou que você ia estar aqui, um professor de fisiologia, porque olha só a profundidade que você me trouxe agora, né? Você foi falando, eu fui viajando nas suas palavras e nesse contexto todo, né? Mais uma vez, se a gente for falar para pensar, né? Não existe mais profundidade nas relações, nem em si própria. As pessoas estão se desligando delas mesmas. E olha o que você falou, né? Tá muito ali, eu vou lá e pergunto para alguém que eu nem sei que me responde algo que eu acredito, né? Mas eu não acredito às vezes mais nem em mim mesmo. No século passado, isso já era descrito por Baum, né? Os amores líquidos. E agora a gente vive uma fluidez líquida de quase tudo. Né? Mais uma vez, o Educar para Sentir traz essa visão, que a gente precisa olhar para o nosso coração, a gente precisa olhar para a gente precisa olhar com tudo que a gente tem de ferramentas, de apoio para o nosso desenvolvimento e também para a nossa facilidade de vida, qualidade de vida, para que a gente possa ser mais feliz, tenha mais luxos, a gente tenha mais possibilidades de viver melhor. Mas como será que a gente pode viver melhor assim? Fala para mim. Olha, se a gente pensar que nós e os nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor, nós todos estamos imersos numa sociedade altamente tecnológica e cada vez mais rasa, talvez pensando na sua individualidade familiar e na sua família e tudo mais, que eu acho que você traz, eu acho que a melhor forma é introduzir, por exemplo, meios de manter o digital, mas de trazer a família para o concreto, trazer uma profundidade familiar através do esporte, por exemplo. Né? Hoje, a neurociência traz que a atividade física ela aumenta a capacidade de raciocínio, melhora a qualidade do sono e melhora o disparo, por exemplo, de neurotransmissores. Então, hoje, a gente fala de esporte, o que está no hype? A corrida. Se você pega família que corre junto, ou os pais que começam a correr, só o pai vai correr, ou só a mãe. Não necessariamente os dois. Se for os dois, é melhor. Mas o filho vai fazer alguma coisa. É assim, é raríssima a exceção de que os pais são atletas, ou mesmo que sejam amadores, e a criança não vai. Porque a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. Então ela vai copiar. Ela vai copiar o que os pais estão fazendo. Então, se a gente pensar, como que eu posso ajustar e como que eu posso prevenir determinadas situações que estão acontecendo no mundo, mas não está no meu controle, tipo o sistema educacional do Brasil. Talvez começando do básico, fazendo uma corridinha, mudando o horário de acordar, começando a introduzir um tipo de alimentação mais saudável dentro de casa, porque a alimentação, a atividade física, tudo isso acoplado a uma junção, uma conjuntura familiar, muda o estilo de vida daquela casa.
Então, agora a família acorda um pouco mais cedo, eles vão correr juntos, eles voltam, eles cozinham o café da manhã, preparam o café junto, ou fazem o almoço junto, enfim, uma refeição. A gente pensar que a vida é corrida, não dá para cozinhar toda hora, né? Mas uma refeição eles cozinham juntos. Todos os dias, ou dia sim, dia não, eles têm atividade física para ser inserida no meio da rotina. Eu acho que isso aproxima, cria profundidade. E aí você começa a avançar a novos níveis. Tornar o esporte um hobby familiar, começar a ler sobre isso, introduzir a leitura na rotina familiar. Mas eu acho que se começar do básico, e um básico bem feito, e trazer esporte, alimentação e essa parte da espiritualidade unido ali, eu acho que você começa a ter uma profundidade que você não encontra por aí. Professor, me fala uma coisa. Não estava no script, mas você dá as deixas, né? Então eu pego elas. Para a gente pensar assim, né? Todo pai e toda mãe sonham que o filho tenha uma carreira, né? Quando eu estava nesse processo de desenvolvimento, sabia o que eu ia fazer, meu pai falava muito: ah, por que você não faz um concurso, né, para uma universidade? E eu fiz mestrado, pensava em ir, pensava em não ir e tal. Eu falei assim: não, isso não é para mim, não é o que eu quero, né? Mas, de modo geral, não estando numa universidade ou não, qualquer pai deseja que o seu filho tenha sucesso, e não só sucesso financeiro, mas que tenha a alegria de fazer aquilo, né? Fazer por diversão. Eu faço porque eu amo fazer aquilo, né? Mas eu queria que você falasse para mim um pouquinho como que você foi a sua base, né? Você deu esse gancho desse exemplo, né? Desses pais estarem conectados com os filhos com o exercício, de terem rotinas mais saudáveis, de estarem vivendo com mais profundidade. Me fala um pouquinho assim, como foi você quando criança? Como foi quais estímulos você teve? Como que você quis se tornar essa pessoa tão inteligente, tão nobre, que faz, né, transmite isso, esse conhecimento todo que você tem? Então, eu queria que você desse os exemplos da sua base. Como foi isso para você? Então, eu sempre tive muito incentivo no estudo, até um incentivo bem incisivo, né? De que a gente precisava estudar e tudo mais. Eu comecei a ler muito cedo, mas eu lia quadrinhos, né? Então, eu comecei nos quadrinhos, e aí, posteriormente, comecei com os livros e tudo mais, mas eu tinha uma regra muito básica. Eu não trabalhava, meu trabalho era estudar. Isso era desde pequenininho. Então, eu precisava ter uma entrega significativa, porque senão eu tinha problemas. Então, eu já ganhei uma responsabilidade de estudo desde cedo. E eu acho que é uma das coisas que falta hoje, né? Tá tudo bem, não importa, depois você tenta de novo e tal. Só que, por exemplo, se a gente pensar em mercado de trabalho, o mercado não tá tudo bem. Aqui os meninos chegam lá fora, saiu, né, de toda essa parte da formação e encontram um mundo que eles não conhecem, porque não tiveram essa base, né? Tiveram muitos sims, poucos nãos, e foi isso. Então eu comecei ali e assim, eu sempre tive muito incentivo. Nem sempre o incentivo era carinhoso, mas ele sempre esteve lá. E foi a partir dali que talvez, né, eu construí uma base de direcionamento, né? Até hoje ela vem se consolidando e vem se... Olha, É, hoje você tocou num ponto que fala, né, sobre essa questão de muitos sims, né, e poucos nãos. Então, assim, veja se isso faz sentido para os alunos que você está percebendo na universidade, né? Uma das coisas que eu falo muito no meu método e sobre essa nova educação é que muitos pais hoje eles não estão sabendo como fazer, ou eles estão repetindo 100% o que fizeram com eles, ou 0%. E aí está sendo esse, não, tudo faz o que você quiser, a hora que você quiser e vai e deixa fluir. E já ao passo existem totalmente ao contrário, 8 ou 80, né? Aqueles pais que impõem tudo, né? Que exigem tudo e que querem todo aquele autoritarismo, né? Aquela paternalidade do autoritarismo. E é um passo que existem muitos hoje que estão fazendo isso acontecer totalmente ao contrário, né? Essa permissividade demais. E está fazendo esses alunos estarem aí, perdidos, né? Soltos, sem saber quem eles são, para onde eles estão indo. E aí, como eles estão chegando dessa maneira? Tu consegue identificar essas diferenças? sim.
Porque, por exemplo, o filho que ele foi educado nesse autoritarismo, às vezes vai ter mais condição de poder dar resultado. Só que emocionalmente vai estar quebrado, porque esse pai não deu amor. Eu não sei se eu concordo totalmente. Porque a galera que vem com a permissividade em alta vem muito mais quebrado. Pode ser que aquele outro que veio do autoritarismo tenha talvez uma mágoa, né? Porque fez isso, não fez aquilo. Mas ele vem pronto para o mundo. E o outro, ele vem qualquer reprovação, qualquer exame que ele pegue na universidade, qualquer não que ele ouve, tudo que for contra aquele conforto, que o tire da zona de conforto, Ele já desiste. ele colapsa. Ou ele desiste, ou ele larga o emprego. Então, assim, se não for forjado no aço, ele não aguenta lá fora. E claro que a gente precisa inserir um carinho, um amorzinho também, porque senão a pessoa não entende como que o mundo pode ser quentinho, né, digamos assim. Mas a permissividade são extremos, né? Tudo que é trazido e levado ao extremo, em uma hora traz a conta. Né? Só que a permissividade eu acho que ela é muito mais perigosa. Porque ela é super confortável, é tudo bonitinho, estamos inovando, olha como o novo é melhor. E chega no momento que a gente vive que estamos vivendo hoje, né? Que, sei lá, passar a pessoa, bate nesse copo, o copo cai no chão, e ao invés dela juntar e se desculpar, ela briga com você porque o copo estava no lugar errado e a culpa não foi dela. Então, é essa a realidade a qual nós estamos entrando. Essa é a transição. Né? E, não sei, eu acho que o autoritarismo ele é perigoso, mas a permissividade quebra muito mais. As duas vertentes, né, os dois lados da régua, né, dentro do método tem os dois, é uma régua, né? E aí o que eu faço? Eu tenho um trabalho, professor, que é fazer mentorias para mães, principalmente para mães, porque muitas mães não estão sabendo como fazer com seus filhos. E é justamente pela experiência diária que eu estou encontrando com essas crianças e essas famílias que eu estou tratando e cuidando, é que a gente vê o adoecimento, tanto da mãe quanto dos filhos. E eles não estão sabendo fazer isso, né? Então, tanto aquela mãe que é muito autoritária e que despeja tudo nas crianças e pá, e a criança precisa ser mais independente porque a mãe não faz, desenvolve muitas feridas emocionais ali dentro e vai refletir lá na frente, né? Esse aço que o senhor falou, que você falou, ele traz essa importância para o mercado de trabalho, mas emocionalmente existem muitas feridas não tratadas lá dentro. Da mesma forma que o contrário também é muito perigoso, porque talvez não desenvolva tantas feridas, né? Porque fica tudo bonzinho ali dentro, como você falou, mas não vai, né? Não vai, não vai. Então, o meu método, ele vem fazer esse equilíbrio, né? O coração está aqui no meio. Então, quando você foi tratado muito mal no passado, exigiram demais de você, que você foi feito como um capacho, ou tem que ser desse jeito, sem perceberem o quanto você estava sentindo mal por aquilo, vai ter um reflexo negativo. Também vai ter o positivo, né? Sempre tem os dois lados. E a ideia é ensinar para esses pais, não só pais, mas adultos, né? Adultos conscientes, tenha consciência de que aquilo ali está errado, que não é bom tratar uma pessoa daquele jeito. A gente não precisa pisar em alguém para ser melhor, muito menos nos filhos da gente, né? Então aí a gente faz o quê? A gente desce a régua, a gente desce para equilibrar o coração. E a mesma coisa aqueles pais que talvez não souberam lidar com tantas frustrações e talvez tanto esse aço, né, e essa força, esse arreio, né, estão fazendo completamente diferente. Estão deixando aí a torto direito, como você falou muito bem, e a ideia é subir, fazer com que esses pais coloquem os limites que precisa na hora que precisa. Só que eles não estão sabendo mais fazer, professor. O que eu estou encontrando nas terapias, no consultório, nas mentorias, estão perdidos. Os pais não sabem mais como fazer. E as crianças estão dominando de uma maneira tão perigosa para elas, né? Só que aí o que acontece? Quem é que tem mais consciência? A criança ou é o adulto? Não é? E eles estão precisando de ajuda. Todos nós estamos. A gente precisa porque em algum momento a gente colapsa, como você falou. Chega daqui a pouco uma coisa nova que a gente não sabe mais mexer, não sabe como que vai fazer. Para onde você vai? Com tanta coisa.
não é? Então, a ideia do educar para sentir é a gente ter consciência, tá? Como eu vou fazer a partir daqui? Ou como será que eu posso ser uma pessoa melhor? Você acha que você pode ser uma pessoa melhor com aquilo que você sabe? Todo mundo pode, né? Né? A gente só tem que parar para refletir. Com quem a gente está, como a gente pode fazer para mudar aquilo que a gente está vendo que não está bem. Mas como a gente está nesse e vamos com o bonde, e vamos, todo mundo está fazendo isso, e vamos, e abrir uma coisa nova, vamos, a gente não está mais parando para refletir. A gente não está mais parando para ficar com a gente mesmo. E aí, essas doenças que você falou no início, que você vê, tanto emocionais quanto físicas, elas têm uma raiz, né? O educar para sentir era para buscar essa raiz. É para a gente começar a olhar para de novo para a gente e as nossas relações, e principalmente para os nossos filhos. Porque, afinal de contas, eles não têm culpa de nada. Não tem culpa de a gente não ter conseguido o emprego que a gente queria. Não tem culpa de a gente querer que eles sejam uma coisa, mas ele não quer. E, e quando a gente não escuta o nosso coração, a gente acha que eles também têm que fazer a mesma coisa. Então, é uma reflexão muito interessante que você trouxe para a gente. Que lindo. Muito obrigada por você estar aqui. É, falando um pouquinho sobre o seu pensamento, sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você sabe, né? Porque a gente está no nosso mundo, né? Eu estou num mundo totalmente distante da universidade, já faz muito tempo que eu dei aula na faculdade, e estou aqui no mundo, né, da educação infantil, das crianças, dos pais, e me preocupa muito saber aonde a minha filha vai estar lá na frente, com quais professores a minha filha vai ter contato. Porque eu fui professora por 23 anos, como eu te falei, eu fui dona de escola e dei aula, né? Por 19 anos eu dei aula. E eu sempre fui uma referência, eu sempre fui muito elogiada e eu sempre dei sempre o meu melhor para que, não só para a transmissão de conhecimento, mas para que eu, como professora, pudesse incentivar esses alunos a ser pessoas melhores. E quando a gente para pensar nessa comunicação, professor, eu queria que você me ajudasse a fazer uma colocação aqui para a gente finalizar o nosso podcast com chave de ouro, né? Eu vejo que a nossa comunicação, ela pode ferir, como ela pode trazer muita alegria. A gente só precisa escolher se a gente quer despertar o lobo mal ou o lobo bem na nossa vida, do nosso interior, né? E quando a gente fala de educar para sentir, a gente se posiciona no lugar do outro antes de a gente pensar em falar alguma coisa que possa machucar a pessoa. E você, como professor, o que você acha que a gente pode fazer para ser melhores professores para esses alunos? Para que a gente possa incentivá-los, para que a gente possa não matar o sonho deles, indiferente se ele é diferente das nossas crenças, das nossas, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita. Olha, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, nunca deixar de se aprofundar e continuar estudando, né? Melhorar o conhecimento para que a gente consiga entregar para eles a informação mais limpa e quentinha possível, né? Então, saiu um artigo ontem, como que eu vou trazer aquilo e traduzir aquilo numa linguagem menos científica e mais acadêmica para que eles tenham acesso à informação da forma mais rápida e compreensível possível. Dito isso, sermos instrumentos claros do conhecimento para eles. Porque eu acho que essa é a função principal do professor, de ser um instrumento daquilo que os alunos vão ter contato e aprender. Acho que se você não for um instrumento, você não está no lugar certo. Muito bem. Professor, você tem mais alguma consideração, algo que você gostaria de contribuir, que você sentiu, que você desejaria passar para quem está nos assistindo, antes que eu encerre? Eu queria só agradecer a presença e o acompanhamento de todo mundo e agradecer o convite também. Bom, foi uma alegria recebê-lo, conhecê-lo. Eu não conhecia você ainda. Espero poder fazer várias parcerias, porque o Educar para Sentir, a nova educação, ela está aí justamente para contribuir, para que a gente possa
fazer uma nova educação acontecer. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos apoiadores, a Iriri com suas joias. Eu estou vestindo essa lâmpada linda de sal. Ela tem um ateliê onde ela faz muitos... ela aromatiza os ambientes, ela cuida dos ambientes. Você gosta desse tipo de coisa, professor? Gosto. Tem assim em casa também. É lindo, né? O nosso ambiente, a nossa sala fica mais acolhedora. Então, muito obrigada a Irid e também muito obrigada a Qualilife, que é um restaurante daqui de Cascavel, que também está apoiando a nova educação. E para você, compartilhe todo esse conteúdo, gente, comenta, fale pra gente se você tá gostando, porque a partir da próximo episódio, a gente vai estar sempre trazendo profissionais qualificados com experiência para estar trazendo conteúdo para que a gente possa refletir sobre uma nova visão de futuro, como a gente pode fazer para sermos pessoas melhores. Muito obrigado, Renan, mais uma vez.